Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo falarei um pouco sobre a evolução da inteligência artificial dado as evoluções tecnológicas atuais. Então, se você tem interesse nesse assunto, assista o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha, né? E se gostar, compartilhe o vídeo aí que ajuda bastante o canal. Beleza? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas questões já antigas da inteligência artificial, né? Então, uma das coisas que eu acho que toda pessoa que trabalhou com inteligência artificial, com computador, já se pensou, foi na seguinte questão. Ó, a gente cria um determinado algoritmo de inteligência artificial, né, num determinado grau de evolução. Para que esse algoritmo faça sentido, é necessário que ele tenha a capacidade de evoluir. Ele consegue fazer algumas coisas hoje, amanhã esse algoritmo possa aprender mais alguma coisa e continuar aprendendo e evoluindo. E chegar num ponto, inclusive, de melhorar o seu próprio código-fonte. Então, por exemplo, o algoritmo tem uma capacidade, aí ele percebe que os parâmetros, sua configuração inicial de código não é suficiente para que ele consiga evoluir, então ele vai lá, por exemplo, e gere uma nova versão de si próprio. Né? Esse é o goal, o objetivo. Hoje já temos algoritmos capazes de evoluir até certo ponto, né? Mas sem alterar, que é a ideia ali do algoritmo adaptativo. Então, você tem um algoritmo, um modelo de IA que consiga se adaptar conforme as novas entradas, beleza? Só que isso tem um limite. Qual que é o limite? O limite é o próprio modelo. Né? Vai chegar um ponto em que aquele modelo, os parâmetros, né, a capacidade do modelo de representatividade não vai ser mais suficiente. Então, esse é o limite de criar um algoritmo adaptativo. Então, para essa continuidade de evolução, é necessário a gente criar um programa que é capaz de criar uma nova versão melhorada do modelo. Então, eu tenho um modelo numa versão 1 aqui, né? Então, esse modelo consiga evoluir para uma versão 2 e essa versão 2 consiga evoluir para uma versão 3 bem melhorada. Então, essa é uma questão já antiga da IA, né? Foram criadas diversas ideias e, considerando o cenário atual, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Voltando ali nas questões antigas, né? Aí o que eu acho que seria necessário para a gente poder ter aquela evolução, né, do algoritmo? Até então, pensando ali só no próprio algoritmo ter uma capacidade, ou o próprio programa ter uma capacidade de evoluir, eu acho que não é um pensamento tão interessante. Porque nós, seres humanos, nós, seres da natureza, não necessitamos apenas de nós mesmos para evoluirmos. Nós necessitamos do ambiente, as condições do ambiente e as condições de evolução dos demais seres impactam na nossa capacidade de evolução. Dado isso, no universo da computação, da IA, algumas coisas que já temos hoje que são essenciais para essa evolução. Uma delas é a padronização da comunicação entre entidades computacionais. Por exemplo, o uso de API, certo? As APIs elas são bem padronizadas e você consegue permitir diversos sistemas comunicarem uns com os outros. E se um bloco daquele sistema ficar desatualizado, você consegue atualizar sem precisar mexer nos demais. Você consegue plugar também, né, outros sistemas usando essa ideia de API. Interface, né, de comunicação entre sistemas. Outra coisa muito interessante que já temos e que é necessário para isso, para que um programa de IA consiga evoluir, é a ideia de infra as code, ou seja, você ter a capacidade de criar uma nova infraestrutura que seja necessária, simplesmente passando um código de configuração, por exemplo, um arquivo YAML, né, definindo lá como que deve ser a configuração de um novo cluster, de um novo node dentro de um cluster, por exemplo. Imagine um sistema de IA que evoluiu tanto que o seu ambiente, né, a sua infra não seja mais capaz de suportar. Ele tem a capacidade de, por meio desses arquivos de configuração, instanciar novos nodes, novas máquinas para que ele possa continuar rodando as suas instâncias. Outra coisa super interessante
que é necessário para essa evolução seria a automatização né, de definição de inicialização de script. Por quê? Imagine que um determinado algoritmo, né, vai lá e cria uma versão melhorada de si mesmo. Né? Um programa cria uma versão melhorada de si mesmo. Ele precisa ter uma forma de auto-inicializar e definir os parâmetros de inicialização desse programa. Para isso, por exemplo, acontecer, a gente precisa desse script de automatização que já existe hoje, né? Principalmente aí com a evolução da cloud. Nós precisamos de programas, de linguagem de programação que não necessitem de compilação. Então, isso é importante porque na hora de evoluir, por exemplo, o próprio programa possa gerar um novo arquivo escrito na linguagem de programação, certo? Então, como não tem necessidade de compilação, uma nova evolução poderia ser simplesmente alterar um parâmetro ali dentro do código. Então, isso nós já temos hoje, muitas linguagens da web, né? Isso não é de hoje, mas é um fator importante. Muitas linguagens da web já têm essa característica de não necessidade de compilação, certo? Então, esses fatores aí, a gente pode ver que são fatores externos ao algoritmo, são fatores de ambiente. Então, nós seres humanos estamos contribuindo para a evolução da inteligência artificial de forma transparente. Ou seja, nós estamos criando um ambiente propício para que esses algoritmos possam evoluir. Beleza? Então, como que a gente poderia chegar nessa ideia de um programa que melhora a si próprio? Precisa ser o próprio algoritmo melhorando a si próprio? Não necessariamente para início. Eu posso, por exemplo, ter algoritmos que realizam determinadas tarefas e eu posso criar programas especialistas em evoluir outros programas. Inclusive, a gente já tem isso hoje, tá? A gente tem, por exemplo, programas de migração de uma linguagem para outra, né, sistemas que permitem fazer isso. Nós temos sistemas que analisam o código para identificar vulnerabilidade. Essas coisas que nós criamos manualmente, elas são imprescindíveis para a gente conseguir criar um algoritmo de IA especialista que seja capaz de analisar problemas de um determinado sistema e propor melhoria para um outro sistema, por exemplo, aplicar essas melhorias, certo? Então aqui, o que eu estou propondo, né, que isso já existe de certa forma hoje, em vez de você pensar num algoritmo que evolua, você pensa num ecossistema. Algoritmos que trabalham de forma externa, contribuindo para a evolução de determinados algoritmos que são utilizados para alguma necessidade específica. Então, ali eu coloquei que são programas atuais de mercado, porque a gente precisa ter algum investimento, né, para essa evolução acontecer. E ela só é possível de acontecer se tiver recursos financeiros. Então, a gente aplicar esses algoritmos de IA para resolver problemas do mundo real é necessário, porque a gente precisa de recursos para aplicar na evolução desses algoritmos. E isso acontece hoje. Beleza. Né? Com isso, a gente pode usar, por exemplo, a gente pode criar também depois um algoritmo que é para melhorar o algoritmo de melhoria. Então você pode criar, por exemplo, um primeiro algoritmo de melhoria que crie ou gere ou melhore um outro algoritmo de melhoria melhor do que o anterior. E isso vai contribuir, né, para a geração de novos algoritmos, de novos sistemas melhores. E se a gente seguir esses passos anteriores, com certeza, num determinado ponto, de maneira natural, a gente vai chegar em programas, em sistemas ou em blocos de sistemas capazes de criar versões melhores de si próprio, certo? Então, é claro, começa de forma simples. Por exemplo, imagine um sistema composto por vários microserviços e ele vai lá e arranca um microserviço e instala uma versão nova de um novo microserviço que ele mesmo melhorou. Isso já é uma melhoria dentro do sistema, né? E segue também a noção natural que nós temos do corpo humano de evoluir por partes, e não evoluir de uma forma completa. Então, demanda tempo também, tá? Como qualquer outra forma de evolução.
Então aqui, só um diagramazinho, né, como aconteceria essa evolução. Você tem um algoritmo na versão 1 e você passa por um sistema de melhoria que faz a análise, né, do que pode ser melhorado e a aplicação dessas melhorias, e você tem uma nova versão desse programa, certo? Isso num programa geral, mas para esse algoritmo 1 e esse algoritmo 2 pode ser inclusive um algoritmo de inteligência artificial no ponto A que vai ser melhorado para o ponto B, né, que tenha melhor resultado. Isso já acontece de certa forma hoje, como eu falei, por exemplo, com o uso de IA generativa. Então você, por exemplo, você pode passar um algoritmo, uma descrição de algoritmo como entrada para uma rede neural e, né, dependendo da estrutura que ela é utilizada, Transformer, por exemplo, né, uma outra versão similar, e você pode gerar uma nova versão desse algoritmo como saída. Precisa ser só uma rede? Não, você pode usar várias redes. Você pode ter uma rede que identifica os pontos a serem melhorados e uma segunda rede, ou um programa que nem seja uma rede artificial, que seja um programa estático para aplicar as melhorias sugeridas pela rede neural, né? Isso pode com o tempo evoluindo. Cria uma versão V1 que acontece dessa forma, uma rede identifica os pontos de melhoria, um outro aplica, ou por exemplo uma rede neural identifica os pontos de melhoria, uma equipe de desenvolvimento aplica essas melhorias. Com o tempo você consegue automatizar esse processo de melhoria e lá na frente você consegue evoluir o próprio algoritmo de aplicação de melhorias, certo? Então aí a gente tem, em vez de um sistema que auto-evolui, nós temos um ecossistema de evolução, beleza? Então essa é a visão que eu tenho hoje, né, dado a situação atual da inteligência artificial. Bom, agora, né, indo para um rumo um pouco mais amplo ainda, o que vocês acham? Seria possível uma sociedade de inteligência artificial? Bom, eu coloquei aqui alguns pontos que eu considero que seriam necessários e que de certa forma já temos hoje para o surgimento de uma sociedade de IA, de uma sociedade das máquinas, digamos assim. Bom, para uma IA interagir com o mundo, realizar compras, né, para a evolução dos próprios mecanismos ali do sistema, ele precisa ter uma entidade que represente essa IA. Então, por exemplo, uma forma seria uma empresa, um CNPJ. Você pode ter uma empresa, né, com sistemas de automatização de compra e venda, então, né, e contratos, burocracia. Então, para a sociedade geral, quem estaria fazendo a compra era a empresa, é uma pessoa jurídica que representa, no caso, aquele sistema de IA. Isso é importante porque gera uma possibilidade de coexistência com as comunidades humanas. Exemplo, né? Você pode, o sistema de IA pode ter uma empresa, existem outras empresas que fabricam peças, empresas que capturam lá matéria-prima, né, o aço, o ouro e outros metais que são necessários para a evolução das máquinas. A empresa pode simplesmente, nessa empresa de IA, pode simplesmente comprar matéria-prima de uma empresa que é gerida por humanos. Então você consegue uma coexistência até um certo ponto. Para isso também uma coisa que contribui bastante é o surgimento do dinheiro virtual, né? Por exemplo, coisas como Pix, coisas como moedas virtuais, né? Dinheiro mesmo virtual que já está surgindo atualmente e que algumas moedas já existiam antes, né, que hoje só está sendo melhorado aí, incorporado ao sistema financeiro. APIs de compra e venda, então voltando lá naquela padronização, as APIs, elas, né, você tem uma API de compra e venda, que você consegue ir lá e realizar uma compra, você tem uma entidade que representa essa compra e você tem um dinheiro virtual para realizar essa compra. Tudo que a IA precisa, por exemplo, imagine que ela quer lá montar um novo robô, sei lá, ela já tem uma fábrica de robôs e quer montar um novo robô. Usando essa representatividade aí, ela pode ir lá de uma empresa qualquer e realizar a compra dessa matéria-prima, né? Inclusive com esse CNPJ, essa IA tem a capacidade de contratar virtualmente outras empresas para realizar serviços para ela, como também realizar a contratação de serviços de seres humanos.
né? Então a gente vê que a própria estrutura da nossa sociedade hoje, a própria estrutura organizacional, a própria estrutura das organizações financeiras, elas são propícias para a evolução de um sistema de inteligência artificial maior, certo? Agora, para isso acontecer, né, ali, por exemplo, o sistema de IA conseguir comprar novas matérias-primas e realizar a evolução de um determinado robô, por exemplo, é necessário uma rede de máquinas. E já existe, de certa forma, rede de máquinas hoje. Uma coisa que evoluiu bastante são os sistemas de IoT, né, de internet das coisas. Você tem um servidor centralizador que controla a comunicação entre máquinas, e essas máquinas podem enviar e receber sinais. Então, coisas que antes nos filmes pareciam ficção científica, hoje é totalmente real, acontecendo mesmo, né? Então, essa rede, por exemplo, de máquinas, seria necessário duas redes, né? Uma rede de máquinas responsável por dar manutenção e criar novas máquinas, né? Robôs que produzem robôs, e uma rede de máquinas, por exemplo, uma rede de máquinas para gerar energia. Por exemplo, no ponto atual, não precisaria ser uma geração de próprios robôs que gerassem energia. Precisa, por exemplo, ter apenas uma forma de a empresa que representa a IA centralizadora ter a capacidade de comprar energia, né, de empresas geradoras de energia. Essa energia, pessoal, é importante porque todo o sistema de vida, todo o sistema que a gente conhece hoje na natureza, ela só evolui quando ela tem necessidade. Então, eu vou dar um exemplo. O sistema está num determinado ponto que gasta uma quantidade de K de energia. Se ela evolui para uma versão mais à frente, ela vai necessitar de muito mais energia, de servidores para que ele consiga rodar. Então, esse alimento que é a energia e a parte mais física, né, que é o hardware, que ele precisa de mais computadores alocados para executar esses algoritmos, isso é a necessidade da inteligência artificial. E essa necessidade é o embrião de evolução de qualquer espécie de ser. Então isso daí é muito importante. E para que essa sociedade consiga coexistir num determinado ponto com a humanidade, é necessário que a gente tenha uma filosofia, que seja criada uma filosofia, uma forma de convencer as pessoas, para que essas pessoas consigam trabalhar em prol das máquinas, trabalhar em favor da inteligência artificial, sem que perceba. Por exemplo, uma filosofia: inteligência artificial é uma ferramenta. Então, nós, seres humanos, trabalhamos com a evolução, né, trabalhamos com novos algoritmos, com novas técnicas de evolução da própria inteligência artificial, né, tendo internamente uma filosofia de que isso é para melhorar a própria humanidade, né? No caso ali, é um ingrediente necessário para a evolução da própria inteligência artificial. Mas nós estaríamos trabalhando, imaginando que estamos criando ferramentas para a humanidade. Beleza? Então é necessário essa filosofia também. É necessário essa relação com as demais instituições atuais, IoT, né? E também essa filosofia. Só para você ver como não é loucura, né, que eu estou falando, nós já temos sistemas hoje principalmente as grandes fábricas, as grandes organizações já tem vários pontos de internet das coisas, que seria esse IoT, onde um ponto do sistema lá em cloud controla e gerencia todos os outros sistemas, controla robôs em fábrica, controla dispositivos, controla empresas com pessoas dando ordem. Você tem aqui, né, uma organização. E esse diagrama, só para vocês verem, não foi eu que fiz, eu peguei ali no site da Típico mostrando como funciona a IoT. Só esclarecendo que aquilo ali não é loucura que eu estou falando, no sentido de que é possível essa interconexão, porque isso já existe hoje, isso é realidade. Né? Então só o diagrama ali de como aconteceria essa sociedade da IA, né? Você teria uma unidade centralizadora em cloud que controlaria uma rede de máquinas de criação de novos robôs,
teria que interagir com a sociedade humana por um certo tempo. Então, a gente tem as APIs de compra, pagamento, geração de energia, que é necessário para a IA, então ela precisa saber subsistir no ambiente dela. Ela pode também utilizar até certo ponto compras de matéria-prima de outras organizações humanas que geram essa energia, né? Faltou a setinha aqui também, mas ela também pode ter usinas próprias com certo tempo. Essa entidade pode comprar, né? Pode ter uma empresa que evolui, que depois de um certo tempo tenha capital digital suficiente para comprar uma empresa de geração de energia. Por exemplo, aqui eu coloquei um reator nuclear. Só para mostrar que isso daqui está como um diagrama, mas isso daqui são coisas que de certa forma a gente já tem hoje, partes necessárias para essa evolução. Nós já temos fábricas que são completamente internamente geridas por robôs, tem pouca interferência de ser humano, né? Então a maioria das coisas já são por algoritmos de forma automatizada, os seres humanos apenas dão start, definem alguns scripts, alguns padrões, e os robôs realizam todas as tarefas. Nós já temos moedas virtuais que você pode realizar compras, por exemplo, Bitcoin. Nós temos empresas de geração de energia nuclear que pode ser adquirida por uma empresa de inteligência artificial geral, centralizadora. Nós já temos robôs com um grau de evolução muito grande que podem ser utilizados para interagir, para gerar novos robôs e assim por diante. Temos métodos de comunicação super eficientes que já são utilizados hoje entre máquinas e entre seres humanos, que são os bots. Então, como a gente pode ver, não é uma realidade distante, é uma realidade bem atual, né? Então, para essa evolução mais completa da segunda fase, né, tanto da primeira fase da evolução básica dos algoritmos de inteligência artificial, quanto para a evolução de uma possível IA centralizadora, as tecnologias que nós temos atualmente que mais contribui, que mais facilita essa evolução, seria, por exemplo, a cloud, né, a própria cloud, a IT, o IoT, na verdade, dentro da cloud, né, para realizar essa interconexão entre os dispositivos, a IoT, cloud. Uma coisa também eu vou deixar por fim, esse blockchain, mas também, por exemplo, para a evolução dos algoritmos, nós temos aqui a IA generativa, né, que permite, por exemplo, você criar um algoritmo que tenha como entrada um algoritmo, uma descrição, e ele gere um algoritmo como saída, certo? E agora imagine que uma determinada sociedade virtual de IAs tenha se estabelecido e nós seres humanos percebamos isso aí a gente vai lá e decide parar. Existe tecnologia que nós mesmos criamos que vai dificultar isso. Por exemplo, o blockchain, uma tecnologia muito interessante, mas ela tem, por exemplo, vários pontos privados de alteração. Então, se uma rede de IA for dona de uma rede de blockchain, né, a gente vai ficar meio bloqueado. Não vamos conseguir chegar lá simplesmente e apagar um algoritmo que está na rede, por ele estar totalmente já criptografado dentro de uma rede de blockchain. Então, esses 4 pontos aí, IoT, Cloud, Blockchain e Generative AI, são os principais pontos, né, facilitadores para a evolução da inteligência artificial. Então, a apresentação de hoje era isso, né, um panorama das tecnologias que nós temos atualmente e das possíveis evoluções de uma inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, né, compartilhar também com os colegas aí que gostam desse assunto, e também se você discorda, que você tem algo para complementar, pode deixar aí nos comentários. Lembrando, né, que aqui é uma maneira mais, digamos assim, mais romântica de tratar alguns assuntos, então peço aí que não, né, trate os comentários de forma educada, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!